Olá, bem-vindos a mais um Outcast Podcast, nossa janela para a neurodiversidade. E hoje nós temos um convidado muito especial, um profissional do CEF, que vem aqui hoje trazer mais conhecimentos e fazer com que a gente chegue cada vez mais em mais pessoas levando a informação. E por falar em informação, nós vamos falar dos nossos parceiros, nossos amigos do Outcast, aqueles que compraram a nossa ideia e vão fazer do nosso projeto e chegar cada vez mais longe, levando informação e conhecimento para todo mundo. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEF, Neuroterapias Interdisciplinar. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica e Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. Da Mata Veículos, compra, vende, troca e financia o seu veículo. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E eu tenho aqui hoje Lucas Oliveira, que é pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, funcionário lá do CEF, faz parte da equipe multidisciplinar do CEF. Gostaria de agradecer a sua presença, Lucas. Tenho certeza que hoje vai ser só conversa boa, como sempre, como o Outcast tem sido desde então. Muito bem-vindo, agradeço a sua presença aqui. Ok, obrigado, né? Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando informações. Também quero agradecer, né, a equipe CEF, que é a clínica onde eu trabalho, por ter, né, dado esta oportunidade, nós estamos aqui representando aquela equipe maravilhosa da qual nós pertencemos. Com certeza, né? Me conta agora um pouquinho da sua história, que agora a gente quer conhecer você primeiro, porque aqui é assim, a gente traz a pessoa para a nossa família. Então, quando a pessoa chega, a gente tem que perguntar o que ela faz, não é só o que ela faz, como que ela chegou aqui. Eu queria saber um pouquinho da sua história, como que você foi escolhido para essa profissão, porque é uma profissão que requer um certo dom, né? Uhum. Então, Gisele, estar profissional da aprendizagem, além de ser um desafio, né? Eu gosto de sempre tributar isso, porque é um propósito de Deus. Com certeza. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Eu gosto de sempre dizer isto, né? Porque eu não tinha essa vontade, e só que, tipo assim, o ensino sempre fez parte da minha vida. Eu relutei na época que eu fui fazer ensino médio, só tinha o ensino médio, que era formação geral, né, lá nos anos 2000, que estava começando. Nossa, não vou nem falar do meu. Né? E formação de professores. Só que existia aquela questão que a formação de professores iria acabar, então, no meu ponto de vista, não compensaria fazer aquele formação de professores. Só que eu já atuava nas salas bíblicas da igreja, nas famosas salinhas, escolinhas, sempre ali e sempre investigando uma forma de não ficar no ensino tradicional, que naquela época era ali uma revistinha, aquela coisa toda, e sempre querendo trazer, porque eu sempre observava que as nossas crianças, ou até mesmo os adultos, que eu também fui precoce, com 15 anos eu já ministrava EBD para adultos, e eu comecei a ver que as pessoas não aprendiam como deveriam aprender, e tinham dificuldade de reter a informação e principalmente de se manter ali como aluno daquela classe, entendeu? Só que eu não queria ser professor formal por causa de tudo, né? Então eu relutei quase 20 anos. Nossa! Né? É porque eu comecei novo, tá, gente? Mas eu relutei muito contra esse chamado, porque isso é um chamado. Claro. E uma coisa que eu sempre aprendo, sempre ministro, até mesmo para os jovens, não só ministrando na igreja, mas para os jovens que eu convivo, que tudo na vida é um chamado. Se você levar aquilo ali como um chamado, você vai ter progresso, você vai ter sucesso. Entendeu? Então você precisa entender que é um chamado, você precisa entender e vivenciar aquilo ali. Com certeza. Nossa, é porque eu vejo, porque a minha formação inicial, eu também fiz formação de professores, só que há muito tempo atrás, não foi 2000, não foi 2000, e assim, o ser professor era uma coisa que eu gostava, não digo que seria era o meu sonho. Não, o meu sonho até era ser historiadora, né? Uhum. E
E eu sei que o curso de pedagogia, mais tarde, depois eu até fiz o normal superior, que ele equipara, né? Uhum. E é um curso, assim, que às vezes tem um apelo muito grande, porque você lidar com essa fase inicial, né, da criança, ou até mesmo quando você trabalha com adolescentes. Então requer realmente isso que você falou, um chamado. Um chamado. Um chamado, porque é algo, eu acho que eu acho uma das profissões mais bonitas que existem, porque é aquela que forma outras profissões. Outras profissões, você convive com a realidade das pessoas. Exatamente. Né? Você às vezes ri quando você alcança. Exato. Você às vezes chora. Tem um momento que, como eu acredito toda profissão, um momento você sente assim um pouquinho mais para baixo, mas você chega ali, tem uma recompensa, tem experiências, né? E o interessante é a gente saber, e que inclusive depois eu fui descobrindo na pedagogia muita coisa que foram até mesmo fechando lacunas que estavam abertas na minha vida, né? Lacunas pessoais, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de querer resolver tudo, de não ter um planejamento. Então a pedagogia me ensinou isso, né? Eu focar, eu ter planejamento, eu buscar uma solução para aquele problema. E como eu disse para você, até mesmo nas minhas questões ministeriais, para eu atuar nos grupos que eu atuava na igreja, nos aconselhamentos, né? A gente aprende muito na pedagogia. Então, sim, aquela pessoa que há 20 e poucos anos atrás subjugava, né, o trabalho do pedagogo, quando eu via falar sobre os grandes pedagogos, eu achava que aquilo ali era uma frescura, mas a gente vai vivenciando aquilo ali até mesmo na experiência pessoal. Então eu acho assim, até para quem é jovem hoje, né, que está em busca de uma carreira, ele precisa olhar para isso também, porque o primeiro momento, a primeira questão que a sua profissão vai tratar é de você. Sim. Das suas lacunas, das suas dificuldades, não é só habilidade ou retorno, né? Mas principalmente depois que tratar das suas lacunas pessoais, você deslancha. Com certeza. Então vamos falar um pouquinho da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia. Como que isso se entrelaça? Porque a gente às vezes fica na dúvida de achar que são coisas muito opostas, mas na verdade elas têm um cerne, uma vamos dizer assim, um ponto onde elas são comuns. Me conta um pouquinho de cada uma delas. Então, vamos lá. A pedagogia, né, que é a porta de entrada, ela vai tratar da aprendizagem como um todo, né? Não forma só professores, né? É importante ressaltar isso, porque a pedagogia hoje ela está necessária, né, em todas as áreas, né? E existem, depois que você termina, você faz uma faculdade de pedagogia, né, achando que vai só para a sala de aula, mas só ali na escola tem várias funções que precisa do pedagogo. A parte da gestão, da orientação, da supervisão, né, da administração, e sem contar uma pedagogia hospitalar, uma pedagogia corporativa, que é a educação corporativa, onde você vai treinar os funcionários da sua empresa, onde você vai, também tem a empresarial, hospitalar, corporativa, né? Além da sala de aula. Então, hoje o profissional pedagogo, ele está aí, né, sendo necessário, não é porque a gente é pedagogo, né? Mas hoje eu entendi, né? Então, e quando eu comecei a fazer pedagogia, na época, eu trabalhava na assistência social na minha cidade, né? E eu trabalhava na assistência social, via, né, ali a atuação, inclusive o meu estágio foi lá, na assistência social, na práticas pedagógicas não formais, e eu me lembro que no início, né, você vê como eu gosto de falar isso, e vou sempre falar isso, tributar isso a Deus principalmente, porque eu me lembro que quando eu comecei, né, eu trabalhava no conselho tutelar, e uma amiga minha, assistente social, falou comigo assim: por que você não faz psicopedagogia depois que você terminar? Porque é uma área necessária, é uma área assim que precisa muito, tá tendo muito caso de TDAH, de autismo, né? Isso em 2016, 17, né? Então, tipo assim, e eu não pensava, mas tipo assim, eu pensava que eu faria pedagogia para estar ali na assistência social, né? Como braço da assistência social, ou até mesmo numa escola,
né? Então os planos de Deus foram outros, né? Então eu gosto de dizer isso porque aí eu fui entender a questão da pedagogia, aí fui, né? Deus me abriu a porta para eu trabalhar na CEF, e ali eu comecei já fazendo a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, e fomos trilhando, né? degraus, né? Onde cada um tem a sua especialidade. E o que acontece? E a gente falar da psicopedagogia é um campo, né, como eu já disse, um complemento da pedagogia, um braço, é uma ciência que hoje, mais do que nunca, tem sido lutado por isso, para entender que a psicopedagogia não é só da educação, porque não está restrito ao ambiente escolar, né? Lá no ambiente escolar, né, a gente faz o assessoramento, faz os estudos de caso, intervém nas dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar. Agora, no ambiente clínico, a gente vai mais além, né? Que a gente vai pegar os transtornos do neurodesenvolvimento. O que são os transtornos do neurodesenvolvimento? É esse público, né, que você falou, que são as neurodivergências. É um TDAH, é um autismo, a praxia de fala, né? Eu não aprendi a praxia de fala na pedagogia, né? Mas eu aprendi na psicopedagogia, entendeu? E o que acontece? Então existem outros transtornos, né? Que se a gente for falar, a gente vai entrar noite adentro. E que são específicos, que precisam ser tratados pela psicopedagogia e de forma individualizada. É outro diferencial quando você faz uma pós em psicopedagogia ou até mesmo uma faculdade, porque hoje existe o bacharel. Olha, existe o bacharel. não tinha, era só pós antes, né? Existe o bacharel em psicopedagogia, que é para trabalhar no ambiente clínico, e existe a licenciatura em psicopedagogia, que é para trabalhar ali no ambiente escolar, né? A gente precisa ter essas informações, principalmente quem está começando agora, quem está querendo começar uma carreira. Digamos bem, embora tenha o nome das duas ciências, psicopedagogia não é restrita à pedagogia e nem restrita à psicologia. É a junção das duas ciências, né? Mas com vida própria, né? Então, tipo assim, é interessante se fazer uma pós. Para quem não fez uma pós, né, tem vontade de fazer um bacharel, uma licenciatura, é interessante, porque ali você vai trabalhar a forma individualizada, como a gente trabalha no ambiente clínico. O seu paciente, ele é único. Sim. Né? Tanto na psicopedagogia, tanto na neuropsicopedagogia, né? Na neuropedagogia, não sei se você ou o nosso público tem ciência disso, neuroeducação, tudo hoje é voltado para o neuro. Por quê? É como o cérebro funciona e como o cérebro vai trabalhar, ou seja, seu paciente é único, o cérebro dele é único e precisa de uma forma de estimulação única. Cada pessoa é um universo, né? Isso aí, entendeu? Cada pessoa é um Não universo. existe aquela receita de bolo. A gente tem o conhecimento técnico, né, na faculdade, na pós-graduação. Outra coisa que é muito importante também, o profissional sempre procurar fazer supervisões, né, para você colocar na prática ali aquilo que você aprendeu, né, construir novos conhecimentos. E principalmente supervisão do seu caso em específico. Igual você pode atender 10 crianças com TDAH. Você pode até atender o Joãozinho, que é o irmão gêmeo do Zezinho. Mas o Joãozinho é o Joãozinho, o Zezinho é o Zezinho. Então, não existe, por isso que existem os documentos, né? Não sei se vocês têm ciências, um dos documentos que inclusive é a escola. Né? Vamos voltar agora para a escola. Lá na escola existe o plano educacional individualizado. Ou seja, o João precisa ter metas educacionais que a escola precisa alcançar. E lá na clínica, no ambiente clínico, o Joãozinho tem o plano de desenvolvimento individual, o plano terapêutico, que tem metas também que precisam ser alcançadas pelo Joãozinho. Pode e deve haver uma junção da escola, da família, que é o ator principal aí, da clínica
para executar esse PEI. Esse plano de desenvolvimento individualizado, esse plano terapêutico, precisa que todos os atores estejam unidos, mas cada um tem o seu papel. Esse PEI, ele é muito discutido, é a primeira coisa que as mães chegam nas escolas, né, e falam, é lei, a gente precisa, é exigência. Esse PEI, ele é necessário para todas as crianças com neurodiversidade, dentro da neurodiversidade, ou algumas podem ser, não precisam necessariamente de ter esse plano, porque elas já conseguem participar de outra forma. Como que é feito isso? Há uma obrigatoriedade de todos ou alguns podem não ter? É obrigatório. É todos. Obrigatório e é necessário, e principalmente se faz necessário a família participar pedindo. Né? Vamos falar o termo assim mais manso, pedindo. Né? Pedindo esse PEI. Porque a gente às vezes vê, né, comentários de profissionais da educação em geral, às vezes eles falam assim, nem todas as crianças precisam do PEI, por isso que eu estou batendo nessa tecla aqui, porque eu sei que precisa, mas a gente ouve muitos na prática, porque você fazer um PEI não é uma coisa simplesmente você chegar e criar um plano de aula diferenciado do outro. É um estudo que você vai criar os objetivos ali dentro. Então, alguns profissionais acham que determinadas crianças de nível 1, por exemplo, não precisaria de usar o PEI, por exemplo. Qual a sua opinião a respeito disso? É obrigatório, não é uma opinião. Né? Não, a opinião que eu digo digamos assim, uma determinação. Né? Inclusive, houve mudança na educação especial. Então, tipo assim, hoje já não precisa tanto de um laudo. Sim. Observou não só uma neurodivergência, uma dificuldade de aprendizagem. Existem dificuldades de aprendizagem que podem ser momentâneas, como existem os transtornos de aprendizagem, que também são uma lista enorme, que se a gente for entrar, a gente vai ficar o resto, né, da noite. Só que, igual eu te falei, existe um diferencial em ser tratado essas questões no ambiente escolar, né, que seria a psicopedagogia, não sei se eu falei no início, ou a neuropsicopedagogia, da forma institucional, como no ambiente clínico, né? Então, mas sempre voltado para a individualidade. A verdade é que se o professor, né, a equipe gestora da escola observou, até a família, que a sua criança está apresentando ali uma dificuldade, pode ser momentânea, mas precisa buscar por esse documento norteador. Precisa buscar por soluções reais da equipe escolar para resolver ali aquela questão. Seja ela momentânea, seja ela transitória, né, seja ela resultado de algum trauma, de algum problema pessoal, mas o que precisa é ser feito. Independente de laudo, como você está dizendo agora, porque às vezes você observa a dificuldade ao longo da... Eu já fui professora. Eu já tive lá na minha juventude. Então, às vezes você observa, porque num grupo grande de crianças, sempre tem aqueles, né, que conseguem com mais facilidade, outros que estão na média, aqueles que demoram mais um pouquinho a alcançar determinados objetivos, aqueles que não alcançam da maneira convencional. Então, o professor, ele tem essa capacidade, então, de observar esse tipo de coisa. Pode ser sugestão do professor? Às vezes a família não percebeu que existe isso, né? Acha só que o aluno, não é preguiçoso. O pai custou aprender a ler, a mãe custou aprender a escrever. Isso. Pode e deve. Ela vai também chegar e criar isso junto com a família. Porque o plano também é aplicado em casa. É importante ressaltar também que todas essas ciências, essas especialidades que a gente vai estudando e vai desenvolvendo, ela hoje também é muito acompanhada da ciência ABA, que é o padrão ali para a neurodivergência, que não está agregado somente ao autismo, né? Análise do comportamento aplicado. Então, tipo assim, a criança, talvez, ela saiba o necessário, mas ela tem um comportamento que é interferente. Entendi. Um comportamento que a gente chama de comportamento disruptivo.
né? É aquela criança que incomoda todo mundo, que não consegue sentar, que não consegue ter um contato visual ali de 3 segundos, né? É uma criança que se opõe. Então, a aba também está agregada ali, porque você vai estabelecer metas, né? Talvez o seu aluno ele não senta por 5 segundos, mas nós vamos tentar fazer. Tem que aproveitar os Criar, ele consegue ficar no máximo. Criar uma estratégia, alguma coisa para chamar a atenção ali, que isso, na aba a gente chama de item reforçador, para que ele venha ali. Aí entra a aba e as demais ciências agregado o quê? A questão do planejamento. Né? A questão, se o seu aluno gosta de massinha, insere a massinha. Entendi. Se o seu aluno gosta de areia, insere areia, mas alguma coisa ali tem que ser, né, usado como benefício para ele. E para estimular a aprendizagem dele, porque ele não, também das características do trabalho psicopedagógico não é só ver dificuldades todos nós temos, até adultos. Eu quero abrir também, Gisele, um parêntese, claro, pode falar, né? Inclusive tem até um vídeo nosso da CEF falando sobre isso, porque a psicopedagogia não estende somente ao ambiente escolar e à infância. A psicopedagogia, como a pedagogia, né, por ser do ramo, ela vai até os últimos dias de vida. Por quê? Todo dia nós estamos aprendendo. Eu costumo dizer, né, não sei se essa frase é original minha, mas que tudo é pedagógico. Tudo é pedagógico. A gente aprende tanto de uma forma boa, como de uma forma não tão adequada, mas tudo a gente aprende. Então, quem teve uma defasagem, igual para entrar na idade adulta, né? Igual, eu não tenho vergonha de falar isso, estou com 4.1, né? E, tá ótimo. Né? Estou com 4.1 e você vê, com 34, 35 anos, quando eu comecei a fazer a pedagogia, eu entendi que eu não tinha foco, porque eu já tinha começado 4 faculdades e não tinha terminado. E não tinha finalizado nenhuma. Mas eu me encontrei na pedagogia. Então talvez tem pessoas aí que estão com 50, com 60 anos, que já tentou vários empregos, já tentou várias faculdades, né? E talvez não se encontrou, porque talvez, né, é público-alvo do TDAH, do autismo, por que não? Sim. Né? Ah, mas na nossa época, na minha época não tinha? Sempre teve, só que não existiam uma pesquisa, uma investigação, as ciências necessárias para isso. Então, tipo assim, hoje a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, a aba, né, tá aí para traçar isso aí. Eu converso com pessoas que eu aplico a aba indiretamente, porque tem pessoa que você vai fazer uma lista de coisa com ela. Ó, fulano, tem que fazer tudo. Tem pessoa que às vezes eu ligo para a pessoa e falo, fulano, isso assim, tá? De manhã. Aí quando é de tarde, ó, isso assim. Às vezes quando eu quero conversar um assunto sério que demanda, o que a gente faz? Igual na aba, fraciona, a gente divide na aba a atividade em pequenos blocos. E às vezes a gente precisa dividir a nossa conversa em pequenos blocos, um encontro de família, né? Uma reunião. Você está entendendo? Por quê? Porque tem gente que não consegue associar aquilo tudo. Que vai chegar no final, vai ouvir, não entendeu nada. Não vai chegar nada, porque para ela veio muita informação. Você está entendendo? Então, reforço mais uma vez, psicopedagogia, aba, neuropsicopedagogia não pode ser restrito mais ao ambiente escolar. É em todos os lugares. Né? No mundo profissional, né? Nas igrejas, né? Nas empresas, na sociedade. Na sociedade, porque são muitas informações. É outra coisa, a questão do planejamento. Você escuta, vamos supor, acontece uma notícia, a gente pega tudo, mas o que você absorve? O que é real? O que é fake? O que você pode aproveitar daquilo ali? Exatamente. Então é uma prática pedagógica. Eu acho que para mim o mais difícil é o planejamento. Porque e seguir o planejamento, né? Planejar é até legal. Você fala assim, olha, eu vou fazer e acontecer.
Você não tem ideia de quantas listas eu já fiz na minha vida. Eu também. Que eu faço assim, eu acordo, eu tenho que fazer X, Y, Z. Aí beleza, eu vou, começo a fazer o X, aí eu lembrei do F, aí eu parei de fazer o que eu estava fazendo, porque quando eu vejo, a lista não foi finalizada. Uhum. E aí perde a graça. Eu faço terapia e eu falo assim, eu falei com ele esse ano passado, eu falei assim, olha, vou começar a fazer agenda. Porque eu sou horrível com agenda. Eu não consigo. Aí eu comecei a fazer a agenda, primeiro dia eu fui lá, escrevi tudo que eu tinha que fazer, cumpri, fiquei, olha, que legal, cumpri. No segundo dia já ficou faltando 2 itens, no terceiro dia já ficou faltando muito mais. Quando chegou no quinto dia eu já nem sabia onde estava nada, eu já tinha perdido o foco, porque eu não consigo manter. A única forma que funcionou pra mim, e funcionou entre aspas, né? O que eu faço? Eu tenho aquela folha planner, eu colo aquilo na parede, porque o abrir para olhar, eu não consigo fazer isso. Então eu olho, tá aqui na parede, tá aqui perto. Eu sempre fui de anotar as coisas na parede. Lá na casa da minha mãe, quando eu tinha alguma coisa importante, alguma data importante, alguma coisa, eu marcava na parede, eu riscava a parede. Meu pai reclamava pra caramba. Então, pra mim, funcionou assim. Porque a agenda, o planejamento era complicado. O planejamento de aula quando eu era professora. Primeiro, meio que se repete o esquema, né? O esqueleto do planejamento se repete. E isso pra mim era difícil. Aí eu falei assim, não, mas eu já sei o que eu vou fazer amanhã, eu vou fazer isso. Mas na minha cabeça, no papel era difícil. Isso aí também gerava talvez uma procrastinação, né? Com certeza! E agora eu vejo, Gisele, como eu falei, tudo é pedagógico, né? Tudo é então pedagógico. A gente tem que usar os recursos que a gente tem a nosso favor. Claro, com igual certeza. Hoje, todo mundo, a palavra é essa, é refém de celular. E no celular a gente consegue fazer uma planilha. Sim. Né? Sim. Igual essa semana eu tive que ficar 5 dias tomando anti-inflamatório. Eu tenho dificuldade com isso. Eu também. 6 da manhã, 2 da tarde e 10 da noite. Sabe o que eu fiz? Fui pro celular, notei lá, ó. Aí vai apitar, tá? Porque eu levo, faz parte da minha rotina acordar às 5h30 da manhã. Né? Então, eu acordo às 5h30 da manhã, 6 horas o celular apitou. Tomar um remédio. E assim foi indo. Então, tipo assim, hoje é igual para estudar. Hoje não se tem mais desculpa, né? Não. Hoje você acha as questões que você precisa estudar, tanto na sua prática profissional, quem gosta de estudar para concurso, quem gosta, né, de fazer cursos de outras áreas. Sempre você acha alguma coisa ali no Instagram, alguma coisa no Face, No YouTube. No YouTube. Então, hoje, o que a gente precisa é se organizar e principalmente usar esses recursos, essas mídias, a nosso favor. Porque antes era uma dificuldade absurda, mas a dificuldade maior hoje, eu acho que é se organizar para que faça essas coisas. Porque é tanta informação, isso também influencia de qualquer idade, e seja neurodivergente ou não. A quantidade de informação que chega até nós, até sem querer, é muito grande. Então, às vezes, para a gente assimilar tudo que a gente absorve durante o dia, isso dá um cansaço mental muito grande e acaba gerando uma procrastinação do que você tem que fazer realmente. Como que a gente lida com isso? Eu digo assim, com você lá no seu lá no CEF, quando você atende, né, os pacientes, você consegue observar nas crianças essa como dizer, overdose de informação e em que isso atrapalha no desenvolvimento dela ali, no seu atendimento? Então, Gisele, eu observo o seguinte, como a gente trabalha com aprendizagem, né, aprendizagem significativa, a gente estabelece metas. E muitas das vezes, por estabelecer metas, mas também existe aquela questão também de você engajar e aproveitar aquilo que a criança traz. Né? Eu me lembro que quando eu fazia pedagogia, a professora falava, né, que existem vários tipos de educação,
que é o que Paulo Freire defendia, era contra a educação bancária. Porque o que é educação bancária? É você trazer e falar que essa jarra aqui só serve para colocar água. Nós aprendemos isso. Mas se por acaso você quiser, de repente, guardar dinheiro, Sim. né? Papéis, aqui. Vai mudar? Vai sair talvez daquilo que nós aprendemos uma vida toda. Só que isso é aprendizagem. Tudo que é novo é aprendizagem. E às vezes o que acontece? Não adianta a gente viver hoje, na época que nós vivemos, com toda essa gama, e a gente não conseguir reter alguma coisa. Então, tipo assim, suponhamos aqui, a jarra foi feita para colocar água, para colocar suco, mas de repente você pode usá-la de uma outra forma. Então, é claro, o profissional ali, ele vai saber usar aquilo ali dentro do planejamento terapêutico. Para quê? Para trazer o engajamento daquela criança e mostrar para ela, ajudá-la a separar as informações, a ter um planejamento. Às vezes, vamos supor, a criança quer falar tudo ao mesmo tempo. Né? Você já foi professor de sala de aula, sabe disso. Né? Aí, como eu te falei, a professora falava, às vezes você está lá na sua sala de aula, a criança chega, você quer dar aula de matemática, a criança chega e fala assim, tia, aconteceu lá um tiroteio na rua, morreu 3 pessoas. Você pode trabalhar o quê? Subtração, dentro da aula de matemática. Conjuntos, se tinha 10, 5 está vivo, morreu 3, 2 está ferido. Então, o papel do pedagogo, né? Que é muito necessário, diga-se de passagem, né? Claro. O papel do pedagogo é isso aí. Agora, se você chega para a criança, não quero saber do que aconteceu na sua rua. Porque você também tem um momento de escutativa, tanto no ambiente clínico e tanto no ambiente, porque fatores emocionais também interferem na aprendizagem. E isso é papel tanto das nossas ciências que nós trabalhamos, né? Investigar e estimular através dos fatores emocionais. Se uma criança chegou com problema ou cheia de informação, se você não sentar com ela, não organizar, não fazer um trabalho que chama ideação, planejamento é uma função executiva. Então, se você não trabalhar essa função, se a criança não consegue se organizar e planejar as informações, ele não vai saber dar prosseguimento naquela organização do material escolar, que aparentemente é uma coisa simples, na organização das matérias para estudar, na organização dos seus lápis, nas suas coisas, entendeu? Então, tudo, como eu digo, tudo é pedagógico, né? E tudo precisa ser usado a nosso favor para beneficiar o nosso paciente. A gente estava conversando ali antes, a gente tem um bastidor aqui, né? A gente estava falando, você estava falando que existia que é preciso diferenciar a pedagogia da neuropsicopedagogia e da psicopedagogia, que você falou que existe a questão que às vezes a família ela acha que é só transmissão de conhecimento. Fala um pouquinho disso que você falou lá fora comigo. Então, Gisele, existem uns mitos, né? E eu até falei sobre a questão do reforço escolar. Exatamente. O reforço escolar, o profissional, o pedagogo, embora ele tenha as formações, ele vai trabalhar ali na reprodução de conteúdo, né? Vai ajudar a criança a absorver o conteúdo escolar e cumprir ali a meta da escola. Já o profissional psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, ele vai usar a ciência no qual ele está inserido para estimular o quê? Verificar dificuldades e estimular habilidade. Porque todos nós temos dificuldades e temos habilidade. As suas habilidades precisam estar, né, a um nível acima das suas dificuldades. Sim, é verdade. Porque às vezes é justamente essa diferença, porque quando o pai, a mãe, né, ele vê o psicopedagogo talvez como um aplicador de técnicas que vai fazer com que aquele indivíduo se desenvolva na escola, né? Como que você lida com essa expectativa dos pais
né, enquanto lá nos seus atendimentos, porque ele chega para a criança, né, tem a designado para fazer o atendimento com você. E existe toda uma expectativa dos pais, né, com relação ao milagre da alfabetização, o milagre da matemática. Como que você lida com essa expectativa dos pais com relação à psicopedagogia? Então, a gente vai trabalhar, né? Digo e repito, de forma individualizada. Não existe uma receita de bolo, existe uma técnica, todas aquelas técnicas e teorias que a gente vai estar ali aplicando na prática. O meu paciente chegou, a gente, primeiro caso, vai fazer uma anamnese, uma escuta ativa. Qual que é a queixa da família? Qual que é a queixa da escola? Como que nós vamos introduzir? Né? Na escola você aprende que 2 mais 2 é 4. Mas às vezes a criança não sabe pegar ali o 2, nem sabe nem quanto é 2. Então às vezes você vai ter que pegar 1 mais 1 de um lado, um vermelho com outro vermelho, do outro lado um azul com outro azul. Aí depois nós vamos agrupar. Entendeu? Entendi. Então, na maioria do atendimento com a criança, é o lúdico. É o lúdico, questões assim voltadas a expressões práticas, expressões artísticas, musicalização, que também são braços da aprendizagem. Por quê? Porque da forma tradicional já não está dando certo. Exatamente. Né? Igual, por exemplo, às vezes a criança escreveu ou falou uma palavra errada, às vezes ela vai se sentir constrangida, né? Então a gente vai chegar ali na brincadeira, vamos brincar, né? Conta uma história aqui pro tio Lucas, né? Você está entendendo? Para não traumatizar a criança, porque já existe uma cobrança da escola, uma cobrança da família. E a frustração, né? A frustração. Por quê? Porque e outra coisa que a gente sempre orienta é que a comparação. Não é porque o filho da Maria, que está com 7 anos, na sala do meu filho ou do seu filho, já sabe isso, que o meu tem que saber. O ideal é que saiba, mas se ele não sabe, nós vamos criar um meio para ele aprender. E principalmente, eu costumo dizer, a questão copia e cola. Porque muitas pessoas, né, da nossa época, né, e isso está sendo reproduzido na moda copia e cola, não, porque 2 mais 2 são 4, tem que colocar aqui na prova que Mas será que a criança sabe por que 2 mais 2 é 4? É porque a gente vem dessa, como você mesmo já falou, a gente vem dessa pedagogia, né, bancária, como diz Paulo Freire. A gente só, né, a gente senta um atrás do outro, copia o que está no quadro, ouve o que é passado, faz a prova. Porque tem igual, existem crianças, e eu até fui uma delas, e eu sempre tive dificuldade, não é que eu não soubesse, eu tinha dificuldade em fazer provas. Eu tenho dificuldade em fazer prova. Até hoje. Às vezes eu sei muita coisa, eu falo muita coisa, mas se você fizer uma questão para mim longa de marcar, eu me confundo toda. E se você botar alternativas muito parecidas... E dizem os especialistas em concursos, né, que a resposta já está ali imbuída no texto, né? Mas como que você vai lembrar que você está sendo pressionado para fazer aquilo ali? Exatamente. E aí, mais uma vez, entra talvez o que nós não tivemos. O planejamento, a ideação ali da psicopedagogia, ou até mesmo, talvez, no decorrer da caminhada, se a gente tivesse descoberto um laudo de TDAH para exigir um tempo maior para fazer uma prova, uma questão mais quebrada na hora de fazer a prova. Pois é. Né? Usar isso aí ao nosso favor. É verdade. Né? Isso faz toda a diferença. Porque aí você vê aquele colega, e já não é só a família, né, que fala, eu vou comparar meu filho, mas a própria criança, né, quando ela começa a ter percepção de si mesma, ela passa a se comparar com outro colega, porque o outro, para ele é mais fácil. Quando você vê o caminho do outro sendo tão fácil e você ali sofrendo,
aquilo piora ainda mais o seu ânimo, né? Isso aí. Aí é o trabalho o quê? Da psicopedagogia, porque são fatores emocionais que vão interferir, não vão melhorar. Vão interferir, pode piorar a sua aprendizagem. Exato. Então, se não houver uma intervenção a tempo hábil, outra coisa que é muito importante falar, Gisele, são das habilidades pré-acadêmicas. Sim. Às vezes alguém questiona por que a criança de 3, 4 anos vai para a escola só para brincar, só para massinha, só para rasgar um papel. Só que ali a gente observa o quê? Não adianta você querer fazer uma criança com 2 anos saber o alfabeto, contar de 0 a 100, até porque toda criança tem seu tempo e a cada momento existe um documento que chama Marcos do Desenvolvimento. Você já ouviu falar sobre Marcos do Desenvolvimento? Já. Então você tem que olhar ali, não é que se o seu filho tem 3 anos, que ele já tem que saber contar de 0 a 100. Se ele souber, amém. Mas você tem que ver o quê? O que é uma barreira que ele está enfrentando? Exato. Será que ele não socializa? Será que ele não fala uma quantidade X de palavras com 3 anos? Será que ele não consegue ficar sentado de 3 a 4 segundos? Já é um fator, um fato relevante que a gente precisa observar. Então, tipo assim, aí entra aquilo que eu te falei, a questão, né, do olhar profissional, do olhar clínico, do olhar da escola, né, do olhar da família. A família, eu digo sim, porque a família nem sempre vai ter essas informações, que ainda existe aquilo que nós falamos no início. Ah, não, porque o papai foi assim, a mamãe foi assim, mas nós não tínhamos aquele conhecimento, né? Então, tipo assim, notou qualquer dificuldade, né? Hoje no cartão de vacina já vem os marcos de desenvolvimento da criança. Nossa, eu bichava todos. Então, se você vê ali que o seu filho com 2, 3 anos já tem assim, uma dificuldade relevante, já é hora de você olhar para acompanhamento profissional, e não só da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, né, que está sendo tratada aqui hoje, mas, por exemplo, existem muitas outras questões, muitas outras ciências que agrega. É um do nosso trabalho, né, da CEF, que é CEF Neuroterapias Transdisciplinar. Ou seja, eu sou psicopedagogo, mas eu tenho que trabalhar em conjunto com a terapia ocupacional. Exato. Eu tenho que trabalhar em conjunto com a psicomotricidade, eu tenho que trabalhar com a psicologia e com todas as outras ciências que precisam o quê? Primar o desenvolvimento da criança. E aproveitando a oportunidade de você ter falado da CEF, da clínica, né? A gente tem até uma palavra que a doutora Gleice, né? Porque a gente está vivendo agora, né, o mês de conscientização do autismo, né? Abril é o mês azul. E a doutora Gleice fez um vídeo maravilhoso, eu vou pedir para passar aí pra gente. Olá, sociedade! Olá, famílias! Tudo bom? Hoje eu trouxe esse cenário aqui atrás, que é o mar, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre a conscientização do autismo. Nós sabemos que o mês de abril é o mês da conscientização do autismo, principalmente a importância de trazer informações. E eu quero falar para vocês hoje sobre a importância de estruturar um paciente autista nas tomadas de decisões. Por quê? Porque uma criança autista, um adolescente, quando não é trabalhada a área comportamental, essa criança ela apresenta riscos para si mesma. E nós temos o exemplo do Mar. Hoje, se nós trouxermos uma criança que não está em terapia, não tem uma intervenção comportamental, essa criança não tem noção de risco. Então ela vai entrar no mar sem entender que o mar também é um ambiente perigoso. Ou, por exemplo, atravessar uma rua, né? Ela vai se soltar a mão de uma criança, ela vai atravessar a rua correndo. Então, essa alteração comportamental, ela se dá porque nós temos estruturas cognitivas cerebrais que precisam ser trabalhadas. Nem por isso, você pai, você mãe, precisa deixar de trazer os seus filhos, por exemplo, para uma praia. Mas, se essa criança tiver uma terapia estruturada, isso não vai ser um empecilho para você. Porque as tomadas de decisões dos seus filhos, vai haver intervenções terapêuticas, ok? E como que é a sua porta de entrada lá na clínica? Como que faz? O que faz, né? Além da queixa, né, porque às vezes nem sempre a criança está na escola ainda.
né? Ela só está... A psicopedagogia, ela entra na questão já escolar. A criança está na escola, mas está nas primeiras está lá no maternal e já começa a se observar alguma dificuldade com relação àquele universo ali. Como que chega para você? Como que você faz a porta de entrada? O que é conversado? Quando existe não existe tantos dados para você chegar a uma conclusão de como agir? Então, a gente trabalha por etapas, processos. Eu digo etapa, processo porque você recebe a criança, você faz a escutativa, a anamnese, a gente tem testes padronizados, específicos para cada ali. Igual, por exemplo, eu, psicopedagogo, tenho os testes que são específicos, né, para aquela questão ali. Por exemplo, eu recebi uma criança que não socializa. Uma criança que você chama ela não tem contato visual. Uma criança que você... que tem um comportamento disruptivo. Então, para cada esse comportamento, vai haver um teste que o psicopedagogo vai fazer, que se for o neuropsicopedagogo, o outro profissional vai fazer, para a gente chegar num estudo de caso e num denominador comum. Aí, a partir daquela anamnese, da avaliação, da aplicação de testes, a gente vai traçar um plano de intervenção. Qual que é o plano de intervenção? São aquelas sessões, aquelas atividades, que cada sessão a gente vai estar ali desenvolvendo com a criança, com aquele objetivo de estimular a criança. E é um trabalho, né? Porque você vai lidar justamente, tentar buscar o que está faltando ali. Isso aí, a verdade é essa, buscar o que está faltando e estimular para que aquele progresso ali se mantenha contínuo. Sim. Entendeu? Porque o ideal da terapia é essa, é que você mantenha o progresso contínuo da criança, né? Diminua as barreiras de desenvolvimento, aumenta os marcos, consegue equiparar aqueles marcos ali do desenvolvimento, mas aquilo ali precisa ser mantido, né? Através por isso que eu falo, porque é um trabalho transdisciplinar. Sim. Com as outras especialidades, para que a gente possa estar em conjunto, e principalmente com os demais atores. Quando você pega a aba ela vai falar de generalização. O que é generalização? Aquele comportamento que foi reforçado, comportamento positivo, né? Trocou o comportamento disruptivo, que é o comportamento inadequado, pelo comportamento esperado, ainda que você não alcançou 100%, mas você tem uma meta. Vamos supor, em 2 meses nós vamos melhorar ali o contato visual da criança, vamos melhorar a socialização, vamos melhorar a comunicação, né? Às vezes a criança é agressiva, vamos fazer um manejo do comportamento, entendeu? Mesmo que você tenha uma meta ali de melhorar 10%, você melhorou 10%, você não pode parar ali. Vamos tentar para o próximo mês 15%. Não alcançou 15%, não se frustre, volte de novo. Só que ali a família precisa acompanhar, a escola precisa acompanhar para estar todos falando a mesma língua. Porque... Por isso que é um plano terapêutico e plano individualizado. E é a generalização. Todos os ambientes que a criança frequenta precisam estar falando a mesma língua. Exatamente. Gente, é bem complexo, né? É bem complexo. Lucas, a gente está chegando na nossa reta final aqui, tá vendo? Já? Passou rápido, né? Passou rápido, a gente está chegando na nossa reta final. Se eu queria te pedir para você deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, alguma coisa que você queira, uma dica, alguma coisa que você queira deixar para as pessoas. Então, Gisele, o que eu quero deixar para o nosso público é o seguinte, né? Hoje todo mundo fala sobre neurodivergência, né? Eu já vi até aquela frase que todo mundo hoje tem um T, né? T de TEA, T de TDAH e outras questões. Só que é melhor tirar a dúvida. Sim. Tirar a dúvida com profissionais capacitados, tirar a dúvida
buscando as informações, não é informações, digamos, do Google, né, do chat GPT, né, mas buscando informações concretas, porque às vezes ainda existe o preconceito, né, existe o medo, o luto, né, que existe também o medo de uma rejeição, né, só que todos nós temos dificuldades. Sim. Né? Se tem dificuldade de planejamento, dificuldade de atenção, dificuldade escolar e principalmente o transtorno da neurodivergência, né? Uma suspeita de autismo, de TDAH, de apraxia de fala, deficiência mental, deficiência intelectual, né? Que rompa essa barreira, se conscientize. Hoje nós temos, né, as terapias, né, no grupo CEF, né? Estou representando, isso aí. Nos procure no grupo CEF. Equipe maravilhosa. Né? Nós temos todas as terapias necessárias e vai ser um prazer recebê-los. Com certeza, com certeza. Eu queria te agradecer muito pela nossa conversa. Eu gosto de trazer, gosto da conversa que a gente tem aqui, que é uma oportunidade que, para mim, também de aprender. Porque a gente começou a vivenciar essa experiência do autismo há muito pouco tempo. E a gente realmente não sabia nada, e hoje cada profissional que vem aqui, a gente aproveita para ter uma aula. E não foi diferente hoje. Eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer ao CEF, né, por ter cedido você, para que a gente a gente pudesse ter tido essa conversa tão gratificante. A vocês, meus queridos, peço que sigam nas nossas redes sociais, o Outcast Podcast, no Instagram e no YouTube, também Outcast Podcast, e, lógico, no nosso portal, que lá tem artigos, informações, que é o www.outcast.com.br. E até a próxima. Até a próxima.